A nobreza de existir, mente, matéria e significado. Com o rifle pendurado às costas, o guia do Parque Nacional Pilanesberg estava confirmando uma, duas vezes que todos os que acompanhavam a pé reagiriam adequadamente caso um elefante, um hipopótamo ou um leão chegassem perto demais. Vocês ficam imóveis, disse ele, enfatizando cada palavra enquanto caminhava bem devagar em meio ao grupo. Fugir de um leão? Você vai passar o resto da vida tentando vencer a corrida. Abrindo sorrisinhos comedidos, todos nós murmuramos: sim, é claro, sem dúvida. Nesse exato momento, olhei de relance para a manga da minha camisa folgada. Não me dei ao trabalho de identificar com precisão a coisa que estava agarrada ao punho da camisa. Para mim, tratava-se de uma tarântula. E a coisa foi abrindo caminho, camisa acima. Sorteio. Meu braço voou para a frente e para trás, derrubando os copos da mesa do café da manhã. Dei um pulo da cadeira e os pratos que tinham sobrevivido aos movimentos iniciais também desmoronaram. No caos, a tarântula, ou o que quer que fosse aquela assustadora coisa rastejante, acabou-se desgrudando. Quando recuperei a compostura, a diminuta criatura, do tamanho de uma moeda de 5 centavos, estava no chão, arrastando-se lentamente para longe. Ah, disse o guia, sorrindo, quando a situação se acalmou. O universo falou pelo nosso amigo físico. Você viaja no Jeep. E foi o que eu fiz. O universo não tinha falado por mim. O ataque foi aleatório e aconteceu naquele exato momento por acaso. Fosse eu uma parte desinteressada, ofereceria minha réplica padrão, já mencionada nestas páginas, de que, na ausência de um evento como esse, não seria surpresa que a coincidência não tivesse acontecido. Mas a verdade é que, por um breve momento, o tal episódio constrangedor pareceu significativo. Eu já estava apreensivo por participar de um safari a pé, matutando com os meus botões se deveria desistir, e então recebi um lembrete feito sob medida de que correr aquele risco específico não era exatamente o mais interessante para alguém que, quando se perde em pensamentos, pode se assustar a ponto de quase morrer de susto por conta de um simples olá imprevisto. Do ponto de vista racional, sei que esse tipo de conversa é bobagem. O universo não está de olho no que eu faço ou nos perigos que enfrento. Ainda assim, conforme os instintos atávicos, inflamados pelo ataque da tarântula, foram diminuindo aos poucos, o pensamento racional estava a 1 ou 2 passos de recuperar por completo o comando. A sensibilidade ao padrão é, em parte, o modo como prevalecemos. Nós procuramos conexões, prestamos atenção em coincidências, marcamos regularidades, atribuímos significado e relevância. Contudo, apenas algumas dessas atribuições resultam de análises ponderadas que delineiam recursos demonstráveis da realidade. Muitas surgem de uma preferência emocional por impor uma aparência de ordem ao caos da experiência. Costumo dizer que nossas equações matemáticas estão por aí mundo afora, controlando de modo incansável todos os processos físicos, dos quarks ao cosmo. Talvez seja essa a realidade. Talvez um dia possamos estabelecer que a matemática está fundamentalmente entrelaçada ao tecido da realidade. Quando trabalhamos com as equações dia após dia, é essa a sensação que nos domina. No entanto, estou mais confiante em afirmar que a natureza é legítima, que o universo é constituído de ingredientes cujos comportamentos seguem uma progressão lícita, a própria base da jornada que empreendemos neste livro. As equações no âmago da física moderna representam nossa declaração mais precisa das leis. Por meio de experimentos e observações diligentes, estabelecemos que essas equações fornecem uma explicação com uma precisão espetacular do mundo.
mas não há garantia de que sejam expressas no léxico intrínseco da natureza. Embora eu considere improvável, admito a possibilidade de que, no futuro, quando, cheios de orgulho, mostrarmos a visitantes alienígenas nossas equações. Eles sorrirão com polidez e nos dirão que também começaram com a matemática, mas por fim descobriram a linguagem real da realidade. Ao longo da história, a intuição física de nossos antepassados foi embasada em padrões evidentes resultantes de interações com eventos com os quais eles estavam familiarizados, de rochas em queda ao estalar de galhos a correntezas. Há um valor manifesto de sobrevivência em ter um senso inato da mecânica cotidiana. No devido tempo, empregamos nossas capacidades cognitivas para ir além dessas intuições que promovem a sobrevivência, iluminando e codificando reinos que vão desde o micromundo das partículas individuais até o macromundo das galáxias agrupadas, muitas das quais têm pouco ou nenhum valor adaptativo. Ao moldar nossa intuição e desenvolver nossas habilidades cognitivas, a evolução iniciou nossa educação na física, porém nosso entendimento mais abrangente veio à tona por obra da força da curiosidade humana expressa pela linguagem da matemática. As equações articuladas nessa linguagem resultantes são de profunda utilidade na investigação da estrutura profunda da realidade, mas podem, mesmo assim, ser construções da mente humana. Eu me aferro a uma versão dessa perspectiva quando mudamos o foco para qualidades que norteiam nossa avaliação da experiência humana. Certo e errado, bem e mal, destino e propósito, valor e significado são, todos, conceitos profundamente úteis, mas não estou entre os que acreditam que julgamentos morais e atribuições de importância transcendem a mente humana. Nós inventamos essas qualidades, não por ficção pura e simples. Nossas mentes, selecionadas de modo darwiniano, estão predispostas a sentir atração, repulsa ou pavor com relação a várias ideias e comportamentos. Em todo o mundo, os cuidados com os jovens são tidos em alta conta, ao passo que o incesto é abominável. A honestidade nas relações cotidianas é uma qualidade bastante valorizada, assim como a lealdade em relação à família e aos compatriotas, visto que nossos ancestrais se reuniam em grupos. A interação entre essas e muitas outras predisposições com atividades práticas criou circuitos de retroalimentação. O comportamento dos indivíduos influenciava a eficácia da vida em grupo, o que levava à articulação gradual dos códigos de conduta comunitários. Por sua vez, esses códigos comportamentais contribuíram com diferentes graus de valor de sobrevivência para aqueles que obedeciam a eles. Na mesma medida em que a seleção natural moldou nossa intuição para a física básica, também ajudou a moldar nosso senso inato de moralidade e valor. Mesmo entre aqueles que concordam com a crença de que códigos morais não são impostos de cima para baixo ou flutuam em um reino abstrato da verdade, há um debate saudável sobre o papel da cognição humana na determinação de como essas sensibilidades primordiais se desenvolveram. Alguns sugerem que, de forma semelhante ao padrão de desenvolvimento da física, a evolução imprimiu um senso moral rudimentar, mas nossos poderes de conhecimento cognitivo nos permitiram dar um salto além dessa base inata para moldar atitudes e crenças independentes. Outros sugerem que somos hábeis em usar nossa destreza cognitiva para explicar nossos comprometimentos morais, porém essas explicações não passam de histórias, racionalizações, juízos ancorados em nosso passado evolutivo. Um ponto digno de ênfase é que nenhuma dessas posições depende de uma concepção tradicional de livre-arbítrio. Ao descrever o comportamento humano, invocamos uma amálgama de fatores, do instinto e da memória à percepção e à expectativa social. No entanto, conforme já argumentamos,
esse tipo de hipótese explicativa de alto nível, que figura no cerne de como nós, humanos, atribuímos sentido ao mundo, emerge de uma cadeia de processos complexa que, em última análise, está calcada sobre a dinâmica dos constituintes fundamentais da natureza. Todos nós somos conjuntos de partículas beneficiários de inúmeras batalhas evolutivas que libertaram nossos comportamentos e nos conferiram a capacidade de retardar a deterioração entrópica. Mas esses triunfos não nos concedem poderes de livre-arbítrio sobre a progressão física. O desenrolar não aguarda nossos desejos, opiniões, juízos e avaliações morais. Ou, em termos mais precisos, nossos desejos, opiniões, juízos e avaliações morais são parte da progressão do mundo físico segundo os ditames das leis impassíveis da natureza. Nossa descrição dessa progressão invoca regras matemáticas impessoais que delineiam em símbolos como o universo se transformará de um momento para o outro. E durante boa parte do passado, antes do surgimento de grupos de partículas capazes de refletir sobre a realidade, essa história era a história toda. Hoje, familiarizados como estamos com os detalhes essenciais, podemos contar nossa versão mais refinada, ainda que provisória, dessa história, de forma rápida, breve e para facilitar a linguagem com um toque antropomórfico. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, dentro dos limites de um espaço em um processo feroz de inchaço, a energia contida em uma nuvem do campo do inflaton, diminuta, mas ordenada, se desintegrou, interrompendo a gravidade repulsiva, preenchendo o espaço com um banho de partículas e semeando a síntese dos núcleos atômicos mais simples, onde a incerteza quântica tornou a densidade do banho ligeiramente mais alta. A força gravitacional era um pouco mais forte, atraindo partículas para que se encaixassem, criando aglomerados cada vez maiores, os quais formariam estrelas, planetas, luas e outros corpos celestes. A fusão no interior das estrelas, bem como colisões estelares raras, mas intensas, derreteu núcleos simples que se incorporaram em espécies atômicas mais complexas e estas, precipitando-se feito chuva sobre pelo menos um planeta em processo de formação, foram persuadidas pelo darwinismo molecular a se juntarem a arranjos capazes de autorreplicação. Variações aleatórias dos arranjos que por acaso estimularam a fecundidade molecular se espalharam amplamente. E entre elas estavam os caminhos moleculares para a extração, o armazenamento e a dispersão de informações e energia, os processos rudimentares da vida que, no decorrer do longo percurso da evolução darwiniana, tornaram-se cada vez mais refinados. No devido tempo, seres vivos complexos e autónomos surgiram. Partículas e campos, leis físicas e condições iniciais, até o nível de profundidade da realidade que até hoje perscrutamos, não há evidências de que existe nada além disso. Partículas e campos são os ingredientes elementares. As leis físicas, incitadas pelas condições iniciais, impõem a progressão. Como a realidade é mecânica quântica, as manifestações das leis são probabilísticas. Mesmo assim, as probabilidades são determinadas com rigor pela matemática. Partículas e campos fazem o que fazem sem se preocupar com significado, valor ou importância, até mesmo quando sua indiferente progressão matemática produz vida. As leis físicas mantêm o controle completo. A vida não tem capacidade de interceder nas leis, tampouco de anulá-las ou influenciá-las. O que a vida pode fazer é facilitar as coisas, de modo a possibilitar que grupos de partículas ajam em conjunto e manifestem comportamentos coletivos que, comparados ao mundo inanimado, são novos. As partículas que constituem
Calêndulas e bolinhas de gude obedecem estritamente às leis da natureza, mas as calêndulas crescem e seguem o Sol, ao passo que as bolinhas não fazem isso. Por meio da força da seleção, a evolução intervém para moldar o repertório comportamental da vida, favorecendo as atividades que promovem a sobrevivência e a reprodução. Entre estas, em última análise, está o pensamento, a capacidade de formar memórias, analisar situações e fazer inferências baseadas na experiência, fornece uma artilharia potente na corrida armamentista pela sobrevivência. Impulsionando uma série de vitórias ao longo de dezenas de milhares de gerações, o pensamento aos poucos se refina, resultando em espécies pensantes que adquirem graus variados de autoconsciência. Os desejos e vontades desses seres não são livres no sentido tradicional, ou seja, não podem escapar do desdobramento ditado pela lei física, mas sua estrutura extremamente organizada permite um grande número de respostas possíveis, de emoções internas a comportamentos externos, as quais, pelo menos até agora, não estão disponíveis para conjuntos de partículas desprovidos de vida ou de mente. Adiciona linguagem e uma dessas espécies, autoconscientes, vai além das necessidades do momento de ver a si mesma como parte de um desdobramento do passado para o futuro. Com isso, vencer a batalha não é mais a única preocupação. Já não estamos mais satisfeitos apenas em sobreviver. Queremos saber porque a sobrevivência é importante. Queremos o contexto. Procuramos relevância. Atribuímos valor. Julgamos comportamentos. Buscamos sentido. E, assim, desenvolvemos explicações sobre como o universo surgiu e como ele pode chegar ao fim. Contamos e recontamos histórias de mentes abrindo caminho através de mundos reais e fantasiosos. Imaginamos reinos povoados por ancestrais falecidos ou seres semipoderosos ou todo-poderosos que reduzem a morte a um trampolim em uma existência contínua. Pintamos e esculpimos e entalhamos e cantamos, dançamos a fim de tocar esses outros reinos ou para homenageá-los ou apenas para deixar gravada no futuro alguma coisa que ateste nosso breve tempo ao sol. Talvez essas paixões se apoderem do significado de ser humano e disso se tornem parte porque amplificam a sobrevivência. As histórias preparam a mente para responder ao inesperado. A arte desenvolve a imaginação e a inovação. A música aguça a sensibilidade ao padrão. A religião une os devotos em coalizões fortes. Ou talvez a explicação seja menos grandiosa. Algumas atividades, ou todas elas, podem surgir e persistir porque alavancam ou acompanham de perto outros comportamentos e respostas que desempenharam um papel mais direto na promoção da sobrevivência. Todavia, mesmo que a origem evolutiva ainda seja matéria de debates, esses aspectos do comportamento humano manifestam uma necessidade generalizada de ir além do mero prolongamento da sobrevivência transitória. Revelam um desejo muito difundido de fazer parte de algo maior, de algo duradouro. Valor e significado, decididamente ausentes do alicerce da realidade, tornam-se intrínsecos a uma ânsia inquieta que nos eleva acima da natureza indiferente. Enquanto Gottfried Leibniz se perguntava por que existe algo em vez de nada, o dilema profundamente pessoal é que esses algos autoconscientes como nós, posteriormente, se dissolvem em nada. Adquirir uma perspectiva temporal é perceber que a atividade vibrante que anima a mente de um indivíduo um dia cessará. Tendo como pano de fundo essa conscientização, os capítulos anteriores investigaram em detalhes toda a extensão do tempo com nossa melhor compreensão de seu início até o mais perto possível de seu fim que nossas teorias matemáticas são capazes de nos levar. Nosso entendimento continuará a se desenvolver? Claro que sim.
Os detalhes, alguns insignificantes e outros mais relevantes, serão aprimorados ou substituídos. Sem dúvida. Mas o ritmo de nascimento e morte, surgimento e desintegração, criação e destruição que testemunhamos ao longo da linha do tempo persistirá. A dança A2 entrópica e as forças evolutivas da seleção enriquecem o caminho que leva da ordem à desordem com uma estrutura prodigiosa. Mas, sejam estrelas ou buracos negros, planetas ou pessoas, moléculas ou átomos, no fim das contas, tudo acaba desmoronando. A longevidade varia muito. No entanto, o fato de que todos nós vamos morrer e o fato de que a espécie humana vai morrer e o fato de que é praticamente certo que a vida e a mente, pelo menos neste universo, cessarão de existir, são os resultados esperados, rotineiros e de longo prazo da lei da física. A única novidade é que agora percebemos isso. Uma expectativa frequente, embora inquietante, que muitos cogitam com leveza e alguns perseguem com intensidade, é a de que nossa situação seria muito melhor se a morte fosse de todo extirpada das ações humanas. Do mito antigo à ficção moderna, pensadores se debruçaram sobre essa possibilidade. Talvez seja revelador que, nessas incursões, as coisas nem sempre dão muito certo. Em Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, os imortais na Terra, de Lugh Nag, continuam a envelhecer e são declarados legalmente mortos aos 80 anos de idade, à medida que descambam para a irrelevância. Tendo resistido por mais de 300 anos, a heroína de Karel Capek, Helena Macropoulos, permite que a fórmula de um elixir que prolonga a vida seja destruída pelo fogo, em vez de prosseguir em um estado de tédio profundo. Vivendo em um mundo eterno, desprovido da morte, escreve o protagonista do conto O Imortal, de Jorge Luís Borges, ninguém é alguém, um só homem imortal é todos os homens, sou Deus, sou herói, sou filósofo, sou demónio e sou o mundo, o que é uma fatigante maneira de dizer que não sou. Os filósofos também navegaram por essas águas, propondo avaliações sistemáticas da vida em um mundo sem morte. Alguns, como Bernard Williams, inspirado pela adaptação operística que Leos Janáček, o caso Macropoulos, fez da peça de Karel Capek, chegam a conclusões igualmente sombrias. Williams argumenta que, munido de tempo infinito, cada um de nós saciaria todos os objetivos que nos impulsionam adiante, deixando-nos apáticos diante de uma eternidade monótona e entorpecedora. Outros, como Aaron Smuts, inspirado em parte pelo conto de Borges, afirmam que a imortalidade esvaziaria as consequências das decisões que moldam a vida humana, de que maneira passar o tempo e com quem, e que são essenciais para que sejam significativas. Tomamos a decisão errada. Tudo bem, sem problemas, temos a eternidade inteira para endireitar as coisas. A satisfação da conquista também seria vítima da imortalidade. Os indivíduos dotados de habilidades limitadas alcançariam o seu potencial máximo e então sentiriam na pele a frustração eterna. Os indivíduos dotados de habilidades ilimitadas de aprofundamento teriam a garantia de melhorar continuamente, tolhendo o senso de realização que resulta da superação de expectativas. A despeito dessas questões, suspeito que sejamos engenhosos o suficiente e munidos de tempo infinito, nos tornaríamos ainda mais para nos convertermos em imortais equilibrados. É provável que nossas necessidades e capacidades se transformem a ponto de ficarem irreconhecíveis, tornando pouco ou nada relevantes as avaliações baseadas naquilo que nos mantém comprometidos e motivados no presente. Se uma joy de vivre eterna exigisse uma qualidade diferente de joy, nós a encontraríamos, inventaríamos ou desenvolveríamos.
Isso não passa de um palpite, é óbvio, mas concluir que ficaríamos entediados sugere uma visão indevidamente estreita da mente imortal. Por mais que a ciência continue prolongando a duração da vida, nossa jornada rumo ao futuro distante sugere que a imortalidade permanecerá para sempre fora de alcance. Não obstante, pensar a respeito da vida que nunca acaba evidencia a relevância da vida que acaba. O destino, imaginado valor, significado e importância em um mundo imortal deixa claro que, em um mundo mortal, entender muitas das nossas decisões, escolhas, experiências e reações exige vê-las no contexto de oportunidades limitadas e duração finita. Não que nos levantemos de um pulo da cama todas as manhãs gritando Carpe Diem, mas o conhecimento arraigado de que só acordaremos por um certo número de manhãs instila um cálculo intuitivo de valor que seria muito diferente em um mundo com repetições ilimitadas. As explicações que damos em relação aos temas que estudamos, os ofícios que aprendemos, o trabalho que realizamos, os riscos que enfrentamos, os parceiros com quem nos relacionamos, as famílias que construímos, os objetivos que estabelecemos, as questões sobre as quais ponderamos. Tudo reflete um reconhecimento de que nossas oportunidades são escassas porque o nosso tempo é limitado. Cada um de nós responde a esse reconhecimento de uma maneira própria, mas há qualidades comuns que perpassam o senso humano de valor. Entre elas existe uma necessidade surpreendente forte, mas invariavelmente tácita, de um futuro povoado por descendentes que continuarão existindo depois de partirmos. Muitos anos atrás, fui convidado a participar de um bate-papo pós-espetáculo com a plateia de uma peça do circuito Off-Broadway, na qual um grupo de personagens se dá conta de que a Terra será destruída em breve por um asteroide. Meu colega debatedor era meu irmão. Os produtores acharam que comentários sobre o fim do mundo, feitos por irmãos cuja vida havia seguido caminhos divergentes, mas relevantes, um imerso na ciência, o outro na religião, seriam agradáveis para o público presente. Francamente, não pensei muito nisso antes do evento e, naquela época, eu era muito mais suscetível à energia de uma plateia. Quanto mais meu irmão se voltava para os reinos etéreos, mais ríspido eu me tornava. A Terra era um planetinha banal que orbita uma estrela irrelevante nos subúrbios de uma galáxia insignificante. Se formos apagados do mapa por um asteroide, o universo não vai nem sequer piscar. No contexto geral, simplesmente não vai fazer a menor diferença. A severidade foi recebida de bom agrado por alguns dos presentes. Presumo que eram aqueles que se identificavam como céticos pragmáticos, encarando com bravura as realidades da existência. Mas para outros, lamentavelmente, minhas observações soaram presunçosas. Bem, pelo menos um membro da plateia se sentiu assim. Uma mulher idosa que me repreendeu com veemência por tratar com dureza e de respeito a continuidade da espécie, uma necessidade essencial para todos nós. Qual notícia o afetaria mais? Perguntou-me ela. Ser informado de que lhe resta um ano de vida ou de que em um ano a Terra será destruída? À época eu disse, de forma simplória, que minha resposta dependia de um dos resultados implicar dor física. Mais tarde, contudo, enquanto refletia sobre a questão, eu achei inesperadamente iluminadora. Um prognóstico terminal afeta as pessoas de maneiras diferentes, seja concentrando a atenção propiciando lucidez, suscitando arrependimentos, acirrando o pânico, fornecendo compostura ou inspirando uma epifania. Previ que a minha própria reação estaria em um lugar entre essas opções. Porém, a perspectiva de que a Terra e toda a humanidade seriam aniquiladas desencadeou um tipo diferente de reação. A notícia faria com que tudo parecesse sem sentido, ao mesmo tempo que o meu fim iminente aumentaria a intensidade da vida, dotando de significado e importância momentos que, de outra forma, poderiam desaparecer em meio ao cotidiano enfadonho. Contemplar o fim de toda a espécie parecia fazer o oposto, produzindo uma sensação de futilidade, e eu ainda me levantaria de manhã com vontade de realizar pesquisas em física?
Talvez sim, pelo conforto de fazer alguma coisa com que eu estivesse familiarizado. Mas, se já não houvesse ninguém para tirar proveito das descobertas de hoje, a atração por fomentar o avanço do conhecimento se enfraqueceria. E eu terminaria o livro que estivesse escrevendo? Talvez sim, pela satisfação de amarrar pontas soltas, mas se já não restasse ninguém para ler a obra terminada, a motivação minguaria. E eu mandaria meus filhos para a escola? Talvez sim, pela serenidade que a rotina propicia, mas se não houvesse futuro, meus filhos se preparariam para quê? Achei surpreendente o contraste com o modo como eu reagiria ao saber a data da minha morte. Se uma das percepções parecia intensificar a consciência sobre o valor da vida, a outra parecia esvaziá-la. Nos anos seguintes, esse discernimento ajudou a moldar o meu pensamento com relação ao futuro. Desde minha epifania juvenil, havia muito e eu vinha refletindo sobre a capacidade da matemática e da física de transcender o tempo. Já estava convencido da importância existencial do futuro. No entanto, minha imagem desse futuro era abstrata. Era uma terra de equações, teoremas e leis, não um lugar povoado de rochas, árvores e pessoas. Não sou um platónico, mas ainda assim, implicitamente, imaginava que a matemática e a física transcendiam não apenas o tempo, mas também as armadilhas habituais da realidade material. O cenário hipotético do dia do juízo final refinou o meu pensamento e tornou bastante evidente que nossos teoremas, equações e leis, embora façam uso de verdades fundamentais, não têm valor intrínseco. São, afinal, um monte de linhas e rabiscos desenhados em quadros negros e impressos em periódicos académicos e livros didáticos. Seu valor deriva daqueles indivíduos que os entendem e os apreciam. Sua importância deriva das mentes em que habitam. E esse refinamento no pensamento foi muito além do papel das equações. Ao me levar a imaginar um futuro desolador, desprovido de pessoas para receber tudo o que valorizamos, na ausência de alguém para acrescentar sua marca icónica e transmiti-la às gerações futuras, o cenário hipotético do dia do juízo final revelou quanto esse futuro seria oco. Se a imortalidade do indivíduo é capaz de exaurir o significado e a importância, a imortalidade das espécies parece necessária para assegurá-los. Não sei ao certo até que ponto seria generalizada essa reação à notícia de um fim iminente, mas suspeito que se tratasse de algo bastante comum. O filósofo Samuel Scheffler iniciou há pouco uma investigação académica sobre o tema, examinando uma variante da pergunta feita a mim décadas atrás. Como você reagiria, indaga Scheffler, se soubesse que 30 dias depois de sua própria morte todas as pessoas remanescentes seriam eliminadas? É uma versão mais reveladora desse cenário hipotético, pois tira o peso da mortalidade prematura do indivíduo e coloca na berlinda com destaque redobrado o papel dos descendentes na ancoragem de valor. A conclusão de Scheffler, fruto de uma fundamentação meticulosa que ecoa minhas próprias reflexões informais. Nossas preocupações e comprometimentos, nossos valores e juízos de importância, nosso senso sobre o que é relevante e sobre o que vale a pena fazer, todas essas coisas são formadas e mantidas em um contexto no qual se trata como favas contadas que a vida humana é, ela própria, um empreendimento próspero e contínuo. Precisamos que a humanidade tenha um futuro para que a ideia de que as coisas importam mantenha um lugar seguro em nosso repertório conceitual. Outros filósofos também meteram o bedelho na conversa, acrescentando opiniões que delineiam uma gama mais ampla de perspectivas. Susan Wolff sugere que o reconhecimento de nosso destino compartilhado pode levar a patamares recém-descobertos o cuidado com os outros. Mesmo assim, ela concorda com a nossa visão de que um futuro povoado por seres humanos é essencial para o valor que atribuímos a nossas ações. Harry Frankfurt propõe uma visão diferente, ao sugerir que muitas coisas valorizadas pelos seres humanos não seriam afetadas pelo cenário hipotético do dia do juízo final, em especial as atividades artísticas e a pesquisa científica. A gratificação intrínseca dessas atividades, ele acredita, seria suficiente para que muitos continuassem envolvidos com elas. Já apresentei minha visão contrária a respeito da pesquisa científica,
que serve para enfatizar um ponto correlato, óbvio, porém revelador. As pessoas reagirão à notícia de maneiras diferentes. O melhor que podemos fazer é imaginar tendências dominantes. Para mim, isso, como para muitos outros, envolver-me em atividades criativas e projetos académicos é sentir que estou participando de um diálogo humano longo, rico e ininterrupto. Mesmo que determinado artigo de física escrito por mim não incendeie o mundo, ele me dá a sensação de que faço parte da conversa. No entanto, se eu souber que serei o último a falar e que não haverá ninguém no futuro para refletir sobre o que estou dizendo, só me restará perguntar por que eu deveria me importar com isso. No cenário de Scheffler, assim como na pergunta que me fizeram anos antes, os dias do juízo final são hipotéticos, mas as escalas de tempo para a destruição do mundo são compreendidas com facilidade. Neste livro, os dias do juízo final que analisamos são genuínos, mas suas escalas de tempo os tornam extraordinariamente remotos. Essa mudança de escala, e ainda por cima uma mudança colossal, afeta as conclusões? É uma questão que Scheffler e Wolff levantam em consideração e que é formulada de modo divertidíssimo em uma cena maravilhosa de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, na qual o personagem Alvy Singer, aos 9 anos de idade, conclui que não há o menor sentido em fazer o dever de casa, já que dali a alguns bilhões de anos o universo em expansão se despedaçará e destruirá tudo. Para o psiquiatra do menino, bem como para a sua mãe, a preocupação de Alvy é ridícula. As plateias de cinema riram porque a julgaram burlesca de tão cómica. Scheffler compartilha essas intuições, porém observa que não há uma justificativa fundamental para explicar porque achamos razoável ter uma crise existencial diante da destruição iminente, mas um disparate fazê-lo quando essa destruição nos aguarda em um futuro distante. Ele atribui isso à dificuldade que temos em compreender escalas de tempo que estão muito além do alcance da experiência humana. O Wolff concorda, observando que, se a extinção imediata da humanidade tornasse a vida sem sentido, então o mesmo deveria valer ainda que o fim estivesse bem longe. De fato, como ela observa, nas escalas de tempo cósmicas, o atraso de alguns bilhões de anos não é nem um pouco longo. Concordo reiteradamente. Como vimos repetidas vezes, a noção de uma duração de tempo longa ou curta não tem significado absoluto. Longo ou curto é uma questão de perspectiva. O tempo representando pelo deck de observação do Empire State Building no 86º andar é enorme para os padrões cotidianos, mas comparar essa duração ao tempo representado no 100º andar é como comparar um piscar de olhos a 10.000 séculos. Nossa perspectiva humana conhecida nos leva a juízos que, embora relevantes, são também estreitos. Por isso, vejo o cenário hipotético de morte iminente como nada além de uma ferramenta que emprega a urgência artificial para catalisar uma resposta autêntica. A intuição que desvendamos permanece relevante para um fim que aguarda nossos descendentes no futuro remoto. Esse futuro, visto a partir de um contexto maior, está logo ali, a uma fração de segundo. Embora seja de fato difícil internalizar escalas de tempo que estão consideravelmente além de tudo o que vivenciamos, a jornada que empreendemos neste livro espalhou aqui e ali, pela linha do tempo cósmica, pontos de referência que buscam tornar concreto o que é apenas abstrato. Não posso dizer que tenho um senso inato das escalas de tempo assinaladas ao longo da metáfora do Empire State Building, da mesma maneira que compreendo as escalas de tempo da vida diária ou da minha geração ou mesmo de algumas gerações. No entanto, a sequência de eventos transformadores que investigamos com todo o cuidado fornece subsídios para aprendermos o futuro. Não há necessidade alguma de entoar cânticos e a posição de lótus é opcional, mas se você encontrar um lugar tranquilo e deixar sua mente flutuar, vagarosa e livremente, ao longo da linha do tempo cósmica, atravessando nossa época e indo além dela, passando pela era das galáxias distantes que se afastam de nós, e para além da era dos imponentes sistemas solares, para além da era das galáxias graciosas e rodopiantes, para além da era das estrelas
incendiadas e dos planetas errantes, para além da era dos buracos negros brilhantes e em desintegração, e, ainda mais adiante, rumo a uma vastidão gélida, escura, quase vazia, mas potencialmente ilimitada, em que a evidência de que um dia existimos se resume a uma partícula isolada, localizada aqui e não acolá, ou a alguma outra partícula isolada se movendo desta maneira e não daquela. E se você for minimamente parecido comigo e permitir que a ideia dessa realidade se assente por completo, o fato de que viajamos até um ponto fantasticamente longínquo no futuro em nada diminui a sensação de sobressalto e deslumbramento que brota e se avoluma por dentro. Com efeito, de maneira essencial, a enorme extensão de tempo apenas adiciona peso à quase insuportável leveza do ser, comparada à escala de tempo que alcançamos. A época da vida e da mente é infinitesimal. Nas escalas de hoje, toda a sua amplitude e tamanho, desde os primeiros micróbios primitivos até o pensamento derradeiro, seriam menores que a duração necessária para a luz atravessar um núcleo atômico. A duração da atividade humana, em sua totalidade, quer nos aniquilemos uns aos outros nos próximos séculos, sejamos exterminados por um desastre natural nos milénios vindouros, ou de alguma forma encontremos um meio de continuar existindo até a morte do Sol, o fim da Via Láctea, ou mesmo o desaparecimento da matéria complexa, seria mais fugaz ainda. Somos efêmeros, somos evanescentes. No entanto, nosso momento é raro e extraordinário, um reconhecimento que nos permite fazer da impermanência da vida e da escassez de consciência autorreflexiva a base do valor e o alicerce da gratidão. Embora possamos ansiar por um legado duradouro, a clareza que obtivemos investigando a fundo a linha do tempo cósmica revela que isso está fora de alcance, mas essa mesmíssima clareza ressalta quão maravilhoso é o fato de que certas partículas do universo podem irromper, examinar a si mesmas e a realidade em que habitam, determinar quão transitórias elas são e, com uma explosão veloz de atividade, criar beleza, estabelecer conexões e iluminar o mistério. A maioria de nós lida de modo discreto com a necessidade de nos elevarmos acima do cotidiano. A maioria de nós permite que a civilização nos proteja da consciência de fazermos parte de um mundo que, quando formos embora, seguirá adiante, impassível, cantarolando, sem sequer se dar conta de nossa partida. Concentramos nossa energia naquilo que somos capazes de controlar. Construímos comunidades, participamos, cuidamos, rimos, sentimos carinho. Consolamos, sofremos, amamos, celebramos, consagramos, lamentamos. Nós nos emocionamos com as realizações, às vezes as nossas próprias, às vezes as daqueles a quem respeitamos ou idolatramos. Em meio a todas as circunstâncias, nós nos acostumamos a contemplar o mundo, atentos para encontrar alguma coisa que nos empolgue ou acalente, que prenda a nossa atenção ou nos arrebate, levando-nos a algum lugar novo. No entanto, a jornada científica que percorremos sugere que o universo não existe para proporcionar uma arena onde a vida e a mente floresçam. Vida e mente são simplesmente duas coisas que, por acaso, acontecem, até não acontecerem mais. Eu costumava imaginar que, estudando o universo, esmiuçando-o tanto de modo figurativo quanto literal, responderíamos a várias perguntas iniciadas por como, para ter um vislumbre das respostas às perguntas iniciadas com porquê. Todavia, quanto mais aprendemos, mais essa postura parece estar na direção errada. Almejar que o universo nos afague, nós que somos seus ocupantes, conscientes e transitórios, é compreensível, mas simplesmente não é isso que ele faz. Mesmo assim, contextualizar nosso momento é entender que nossa existência é espantosa.
Se houver uma reprise do Big Bang, mas com uma mudança ligeira na posição desta partícula ou do valor daquele campo, qualquer mexida ínfima significa que o novo desdobramento cósmico não incluirá nem a mim, nem a você, tampouco a espécie humana ou o planeta Terra ou nenhuma outra coisa que valorizamos. Se alguma inteligência superior olhasse para o nosso universo como um todo, da mesma forma como olhamos para um conjunto de moedas de 1 centavo lançadas ao ar como um todo, ou para o ar que estamos respirando agora como um todo, concluiria que o novo universo parece ser mais ou menos idêntico ao original. Para nós, seria bem diferente, não haveria um nós perceptível. Ao desviar nossa atenção dos detalhes diminutos, a entropia forneceu um princípio organizador essencial para a compreensão das tendências de larga escala de como as coisas se transformam. Entretanto, embora geralmente não nos importemos se esta moeda de 1 centavo dá cara ou aquela coroa, ou se uma molécula de oxigênio específica está aqui ou acolá, há certos detalhes diminutos com os quais nos importamos profundamente. Existimos porque nossos arranjos de partículas específicos venceram a batalha contra uma variedade espantosa de outros arranjos, todos disputando entre si para ser materializados. Por obra e graça do por acaso, canalizado por leis da natureza, aqui estamos. É uma compreensão que ecoa em meio a cada estágio do desenvolvimento humano e cósmico. Penso no que Richard Dawkins descreveu como sendo o conjunto quase infinito de pessoas potenciais, portadores pretensos do conjunto quase infinito de sequências de pares de base do DNA, nenhuma das quais jamais nascerá. Ou penso nos momentos que constituem a história cósmica, desde o Big Bang, passando pelo dia do seu nascimento e até hoje, repletos de processos quânticos cuja progressão probabilística inexorável em cada um dos conjuntos quase ilimitados de conjunturas poderia ter originado este resultado em vez daquele, gerando como consequência um universo igualmente sensato, mas que não incluiria nem a você nem a mim. No entanto, com esse número astronómico de possibilidades, contrariando o número assombroso de probabilidades, sua sequência de pares de bases e a minha, e a sua combinação molecular e a minha, existem agora. Que coisa espetacularmente improvável, eletrizante, de tão magnífica. E a dávida é ainda maior. Nossas combinações moleculares específicas, nossos arranjos químicos, biológicos e neurológicos específicos nos dão os poderes invejáveis que ocuparam grande parte de nossa atenção nos capítulos anteriores. Enquanto a maior fatia da vida milagrosa por si só está amarrada ao imediato, podemos nos desatrelar do tempo. Podemos pensar no passado e imaginar o futuro. Podemos assimilar o universo, processá-lo, investigá-lo, com a mente e o corpo, com a razão e a emoção. Do nosso canto solitário do cosmo, usamos a criatividade e a imaginação para moldar palavras, imagens, estruturas e sons para expressar nossos anseios e frustrações, nossas confusões e revelações, nossos fracassos e triunfos. Usamos engenhosidade e perseverança para tocar os próprios limites do espaço exterior e interior, determinando leis fundamentais que regem a forma como as estrelas brilham e a luz viaja, como o tempo passa e o espaço se expande, leis que nos permitem olhar para trás e examinar o mais breve momento depois do início do universo e após desviar nosso olhar e contemplar seu fim. E esses insights de tirar o fôlego são acompanhados por indagações profundas e persistentes. Porque existe algo em vez de nada. O que desencadeou o início da vida. Como surgiu a percepção consciente. Esmiuçamos um leque amplo de especulações, mas as respostas definitivas permanecem evasivas. Quem sabe nosso cérebro, bem adaptado para a sobrevivência no planeta Terra, não seja estruturado para resolver tais mistérios. Ou, talvez, conforme nossa inteligência continua a evoluir, nosso envolvimento com a realidade adquira um caráter totalmente diferente e, como resultado, as perguntas imponentes de hoje se tornarão irrelevantes. Embora ambas as hipóteses sejam possíveis, o fato de que o mundo, como o compreendemos hoje, incluindo os mistérios remanescentes e tudo mais, se mantém coeso,
com uma coerência matemática e lógica firme. E o fato de termos sido capazes de decifrar boa parte dessa coerência sugerem que nem uma hipótese nem outra são corretas. Não nos falta a capacidade cerebral. Não estamos fitando a parede da caverna de Platão, ignorando uma espécie de verdade drasticamente diferente, quase alcançável, com o poder de proporcionar de súbito uma clareza nova e surpreendente. À medida que avançamos a todo vapor em direção a um cosmo frio e árido, devemos aceitar que não existe um desígnio grandioso. Partículas não são dotadas de propósito. Não há resposta definitiva pairando nas profundezas do espaço, aguardando para ser descoberta. Em vez disso, certos conjuntos especiais de partículas podem pensar, sentir e refletir, e no interior desses mundos subjetivos eles podem criar um propósito. Assim, em nossa busca para compreender a condição humana, a única direção a se olhar é para dentro. Essa é a direção nobre para onde olhar. É uma direção que renuncia a respostas prontas e se volta à jornada bastante pessoal de construir um significado próprio. É uma direção que leva ao cerne da expressão criativa e à fonte de nossas narrativas mais ressoantes. A ciência é uma ferramenta poderosa e requintada para a apreensão de uma realidade externa. Apesar disso, no âmbito dessa categoria, no âmbito desse entendimento, todo o resto é a espécie humana a contemplar a si mesma, compreendendo aquilo de que precisa para seguir em frente e contando uma história que reverbera na escuridão. Uma história esculpida em som e cinzelada no silêncio. Uma história que, em seus melhores instantes, instiga a alma.